Olá pessoal, tudo bem com vocês? O professor Ivan está aqui gravando criminologia. Vamos gravar essa ciência que aparentemente é muito complexa, muito difícil. Vou tentar apresentar a criminologia para vocês de uma forma mais simples, mais didática, para que você realmente possa absorver os principais tópicos que serão certamente objeto de arguição na tua prova, no teu concurso, tá bom? Então, agora vamos fazer uma breve introdução a essa questão criminológica para situar a criminologia para vocês, tá bom? Primeiro vocês têm que falar assim, criminologia está onde, professor? Eu não acho a criminologia no Código Penal, eu não acho no Código de Processo Penal, eu não sei em que lei que está isso. É porque não está em lei nenhuma, tá bom? Ele é uma ciência totalmente diferente do direito, é uma ciência empírica. O que é isso? É uma ciência em que você observa, uma ciência real, concreta. Tem nada a ver com o deôntico do direito, aquelas normas, como as coisas deveriam ser, aquelas normas positivadas. Não, a criminologia ela é totalmente diversa do que você estuda no direito, tá bom? Outra, ela está fora do direito, fora. Então, não estou estudando direito quando eu estudo criminologia? Exatamente isso, tá bom? Ela está fora do direito. Alguns doutrinadores colocam a criminologia no âmbito da política criminal. Eu entendo que ela, por ser autônoma, está fora também da política criminal, tá bom? Eu enxergo a criminologia como uma ciência inicial, para posteriormente, com o trabalho dos criminólogos, você alimenta a política criminal. E a política criminal, que é o que os caras fazem o quê? Tentamos reduzir a criminalidade com estratégias. Uma das estratégias da política criminal para diminuir a criminalidade é o direito penal, tá bom? Então, por exemplo, tem muito furto aí no teu bairro. Como é que eu diminuo o número de furtos no meu bairro? Eu posso aumentar a pena do furto, que é o que o Brasil faz sempre, ou eu posso instalar um poste de luz. O que é mais efetivo, o que é mais eficaz? Ou eu posso triangular, colocar 3 postinhos de polícia, um em cada rota de fuga de bandido, e aí o que acontece? Os furtos diminuem. Então, a política criminal cuida dessas estratégias. Só que a política criminal não é feita no chute. Eles trabalham com informações que vêm de outros ramos, outras ciências. E uma dessas ciências é a criminologia, que é o que a gente vai estudar a partir de agora. Então, na nossa opinião, de quem estuda penal, criminologia, a criminologia ela é muito mais importante do que o direito penal, muito mais importante do que o processo penal. Porque se a criminologia for bem feita, bem analisada, ele vai alimentar da forma correta a política criminal e ela talvez nem precise mais de direito, né? O truque é esse, o caminho é esse. Só que não é tão simples a gente diminuir a criminalidade fazendo uma abordagem do crime, do criminoso, das vítimas, do controle social, sem nenhum tipo de método, sem nenhum tipo de sistematização. Ou seja, a gente não pode simplesmente olhar para a natureza e falar, eu acho que é isso. Não. Precisa um estudo, um método, uma sistematização para que possamos entender o porquê um infeliz decide praticar um crime. Qual que é o motivo? Por que o cara acorda e fala, vou roubar um banco? Por que ele acorda e fala, vou vender droga? O que passa na cabeça desse infeliz, né? Será que ele é criminoso porque ele quer? Será que a culpa é da vítima? Será que a culpa é da sociedade? Tem gente falando tudo isso, a gente vai ver muita coisa vinculada aqui na relação da criminologia com a política criminal e com o direito penal. E principalmente com os objetos de estudo da criminologia. Aqui a gente vai fazer um panorama geral, uma rápida abordagem, para que você tenha a noção da importância disso para o Estado Democrático de Direito, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vou falar com você o seguinte. Somos todos criminosos. É uma afirmação criminóloga, tá? De que você, que está me assistindo agora, é um criminoso. Você deve estar pensando se esse professor é completamente louco, né? Acabei de assistir a aula desse cara e já está me chamando de bandido. Não, na verdade, gente, tem mais de 1.200 tipos penais em vigor no Brasil. Tudo é crime, tudo que você faz é crime. Tá, vou dar alguns exemplos aqui para você. Você já tomou uma cervejinha e saiu para dirigir? É crime. Você já tomou multa e falou que quem estava dirigindo era outra pessoa? Falsidade ideológica. E por aí vai. Se você é comerciante, já preencheu um termo de garantia, assinou e carimbou antes de vender seus produtos? Crime contra o consumidor. Já deixou de dar lugar para um velhinho no metrô? Crime contra o estatuto do idoso. Já repreendeu uma criança com um xingamento?
crime do Estatuto da Criança e do Adolescente, já fez um coração numa árvore para sua namorada, é crime ambiental. Então, todas as nossas condutas foram tipificadas. Muito do que você faz todo dia é crime. Tá? E por que então, já que eu sou criminoso, eu não estou na cadeia, professor? Esse é um argumento de seletividade penal. Hoje no Brasil, nós temos quase 800 mil pessoas presas. Tá? Hoje, enquanto a gente está conversando aqui. Dessas 800 mil, 8 crimes, 8 são responsáveis por esses caras estarem lá dentro. O resto é simbólico, é enfeite, não serve para nada. Por que ninguém te para quando você bebe e dirige? Ah, dei sorte, né? Ou porque eu bebo pouco, ou porque eu não exagero. Mesmo assim é crime, você sabe. Né? Então, se você compra papel de seda, vareta, vai na sua garagem e começa a fazer um balão, você já está praticando um crime, mesmo que você não solte. Pô, mas isso aí é complicado. O direito penal é complicado. Ele é muito incisivo. E como ele é simbólico, ele não funciona, não serve para nada. Tá? Conversando aqui com você, o que adianta aumentar a pena de estupro de 20 para 25 anos? Você acha que o cara que vai estuprar alguém, antes ele dá uma lida no Diário Oficial para ver se a pena aumentou? Você acha realmente que ele vai falar assim, bom, agora que está 25 anos não vale mais a pena? Esse tipo de raciocínio não existe na mente criminosa. Tá? Então o direito penal, ele fica batendo na mesma tecla e não faz mais nada. Então a política criminal, ela é uma política criminal unilateral. Só aumentar a pena, só tipificar condutas, uma hora vai dar certo. Não vai, não vai. Não dá porque nem mesmo os aplicadores da lei sabem que aquilo é crime. Então fica essa sociedade que a gente chama de criminógena, tá? Um monte de gente praticando crimes toda hora, um direito penal desacreditado, simbólico e que pega especificamente pessoas que praticam 8 infrações penais. Tráfico de drogas, roubo, furto, estelionato, homicídio, sempre os mesmos grupinhos, tá? Então, essa é a clientela penal. Só que aí vem um outro criminólogo e fala o seguinte, depende quem pratica esse crime, vai ter ou não responsabilidade penal. Depende ou não quem é o cara que praticou essa infração, ele vai ou não preso. Se ele tiver dinheiro, se ele tiver advogado, ele fica livre. Será que essa afirmação é verdadeira? Em boa parte sim. Tá? Boa parte sim. Também é um problema de criminologia. Qual a importância dessa matéria para você, além de cair na tua prova? A criminologia, ela nos dá a base necessária para construirmos um sistema criminal que funciona. Então, lembra que eu falei que a criminologia vem antes da política criminal, que vem antes do direito penal? Depois você coloca mais um aqui chamado execução penal. Você faz todo aquele caminho da persecução penal. Arremessa os caras lá no presídio. Quem que vai sair desse presídio? Uns caras muito violentos e engajados com o crime organizado. É inteligente prender alguém hoje no Brasil? Não é. E o que eu faço com esses monstros? Deixa solto? O problema não está no direito penal, não está na execução penal, está antes, está na criminologia. A criminologia vem mapeando, falando assim, pessoas que estão em áreas de risco, elas tendem a praticar mais crimes. A Escola de Chicago que fala isso. Ecologia criminal, a interferência do meio nas decisões do cara. O cara chega e fala o seguinte, eu virei traficante não porque eu me espelhei no traficante, não porque ele é bonito, porque ele tem carro, porque ele tem mulher. Porque eu preciso pagar minhas contas, eu não tenho emprego. E se eu vender a farinha ali na esquina, eu consigo pagar minhas contas. Consigo ajudar meu irmão, etc. E o cara vai lá. Aí ele alega o quê? Estado de necessidade. Chega no processo, fala, eu não tenho emprego, por isso que eu estava vendendo droga. Cola essa tese? Todo mundo é absolvido? Claro que não. E aí você vai dando soldado para o crime organizado, trancando os traficantes cada vez mais. A criminologia é importante para que você não tenha um direito penal burro, um direito penal que não funciona, para que você não tenha um sistema normativo que não serve para nada. Se você tiver uma criminologia boa, séria, e a política criminal usar esses recursos científicos para projetar as suas decisões, dentre elas o direito, aí sim a gente começa a ter uma sociedade um pouco menos hipócrita e simbólica e mais inteligente. Bom, por isso que a criminologia é importante, que ela vai medir estatística criminal, sociologia criminal, psicologia criminal. Você vai enfrentar de forma interdisciplinar várias áreas que te darão muitas respostas.
Talvez aquela pessoa ela tenha tendência de praticar determinado tipo de crime por conta daquela região. Se nós reorganizarmos a região, a criminalidade diminui. Isso é científico, tá? Isso tem que ser levado a sério. Não necessariamente ficar usando direito penal como apagador de incêndio, que nem isso faz, tá bom? Bom, relação então entre a criminologia, a política criminal e o direito penal que você já conhece, já apresentei aqui para você, qual é? A criminologia é uma ciência, a política criminal também e o direito penal também. A criminologia vem antes de todas elas, tá? E ela vai alimentar a política criminal com informações, não de como as coisas deveriam ser, informações concretas, reais, número, estatística, informação. Essas informações que valem ouro para uma sociedade ter uma criminalidade menor, vão para os caras que pensam, né, que são os políticos. E eles vão fazer o quê? O que eu posso fazer com essas informações para diminuir a criminalidade? No Brasil, o que eles fazem? Só isso. A gente tipifica a conduta, a gente aumenta a pena, transforma em crime hediondo, canta o hino nacional e todos os problemas estão resolvidos. Então, tá? Então, essa é a relação entre eles. Olha num país sério como isso é feito. Criminologia tem um baita de um estudo. Política criminal pega essas informações e constrói um sistema normativo coerente, enxuto, sintético. E aquilo que deu errado e é medido volta de forma empírica para a criminologia. Para a criminologia. Então, você tem o quê? Um sistema que se retroalimenta quando a coisa dá errado. Como, por exemplo, na Noruega. Depois de 2 décadas com bom estudo na Noruega sobre criminalidade, o que os caras estão fazendo agora? Fechando presídio. Por quê? Porque fizeram a coisa certa. Ah, mas a cultura lá é diferente. Em termos, tá? No sentido que a pessoa tem um índice de maldade, que ela tem uma propensão criminosa, isso é da natureza humana, isso não é da natureza brasileira. Tá? Então, se isso fosse feito da forma correta, séria, com essa análise empírica dos resultados do direito penal, que aí você pode fazer uma análise empírica, voltando para a criminologia, falar, ó, gente, eu tenho novos resultados de acordo com aquilo que a gente fez. E aí você descobre o quê? O que deu certo e o que deu errado. Por isso que isso é tão importante, tá bom? Feito esse panorama, vem a seguinte pergunta. E o que esses criminólogos, o que essa criminologia vai nos dar, vai nos proporcionar para que a gente possa ter uma política criminal decente? E aí vem o quê? Os objetos de estudo da criminologia. Pessoal, isso aqui cai em mais da metade das questões de criminologia, de formas diferentes, mas sempre perguntam isso. O quê? Quais são os objetos de estudo da criminologia? E você vai responder isso com base na criminologia moderna. Não na futurista, na genética que Eduardo Cabetti apresenta, na palavra dos mortos Zaffaroni, não. Ficar na criminologia moderna do teu concurso, tá? Então você tem o quê? Ele vai estudar o crime, ele vai estudar o criminoso, a vítima e o controle social. Para você entender essa história de objeto de estudo, o que é objeto de estudo? É aquilo que você vai pegar na mão e vai olhar. Eu vou analisar isso. Eu vou analisar o quê? Os crimes que são praticados, o perfil dos criminosos, o perfil vitimológico e o que a sociedade faz com o crime, como que ela encara o crime, como ela reage ao crime. Tá? Isso tudo vai servir de base teórica para o quê? Para o desenvolvimento da criminologia. Tá? Então, a questão do crime, em linhas gerais. O que é crime? O que você responderia se eu perguntasse para você o que é crime? Ah, crime é um fato típico ilícito culpável. Isso é um conceito analítico de crime lá do direito. Lembra que a gente está fora do direito? A gente nem chegou lá ainda. A gente está nesse primeiro momentozinho. O direito penal está lá com seu conceito tripartido, ou bipartido, analítico, formal, material, ele está lá. A gente está aqui. Criminologia, nem estou falando em plano normativo. O que é crime para criminologia? É um fato social que interfere na organização da sociedade. E a gente vai ver que existe uma análise dupla sobre isso. Como assim?
Você pode enxergar o crime como algo negativo, isso aqui é uma porcaria, são maçãs podres, vamos tirá-las da cesta, como uma broken window, como uma law and order, etc. Ou você pode enxergar o crime como algo positivo. Por quê? É com base no crime que identificamos os desvios das pessoas, corrigimos esses desvios e transformamos a sociedade num mundo melhor, né? Então, o crime ele é visto de forma positiva e negativa na criminologia, tá bom? Criminoso, você vai analisar o quê? O perfil desse cara. Quem é o criminoso? Será que todo criminoso é louco? Será que todo criminoso é mau? Será que todo criminoso é uma vítima do ordenamento jurídico? Será que todo criminoso é uma vítima da sociedade? Será que todo criminoso é uma vítima do meio ambiente em que ele cresceu? Ou pior, será que todo criminoso é uma vítima da vítima? Tem até gente defendendo que na vitimologia a vítima tem uma parcela de culpa no crime. O cara que anda com o relógio de ouro para fora do carro, ele está pedindo, ele está contribuindo com o crime de forma fática. Uma mulher que usa uma roupa curta, será que ela contribui com o estupro? Tem esses absurdos que são propagados por aí e que, de forma fascista, foram positivados no artigo 59 do Código Penal. Em que lá no artigo 59 do Código Penal, nas circunstâncias judiciais, você tem a seguinte figura. Quando a vítima tem uma parcela de culpa, a pena base do criminoso deve ser o quê? Diminuída. Isso é um absurdo, mas está lá. Abre lá o seu 59 do Código. Uma das circunstâncias judiciais é o quê? O comportamento da vítima. Então, perceba, criminologia, mapeamento, mesmo que fascista, só para você identificar o caminho, tá? Política criminal, assim, ó, se a vítima se comportar e não contribuir com o crime diminui, o raciocínio dos caras. E eles vão lá no artigo 59, 1940 e colocam a vitimologia. Pior, em 1984, com a reforma da parte geral do Código, 1984, não é tão longe, os caras mantiveram o 59, o comportamento da vítima ali, tá bom? Com estudos sobre o tema. Muito bem. Falando da coitada da vítima, né? Será que a vítima é uma pobrezinha? Será que a vítima ela merece alguma atenção para fins de diminuição de criminalidade e para fins de entendimento do porquê aquilo é crime? No plano normativo que normalmente você estuda na lei, a vítima criminal ela é deixada em segundo plano. Tá? Hoje já está melhorando um pouquinho, tá? Ela até recebeu algum espacinho para poder falar, tal. Em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima é muito importante, homem ou mulher, tanto faz. A palavra da vítima é muito importante, porque os crimes acontecem normalmente em ambientes fechados em que tem só o agressor e a vítima. Você encontra jurisprudência recentíssima aqui no Brasil de tribunal falando o seguinte: como é a palavra da vítima como conta do criminoso, na dúvida eu absolvo. Tá? Então nós estamos enfrentando sempre essa guerra em que a vítima ela vem sendo tratada com descaso, a vítima vem sendo tratada como culpada e a vítima não é valorizada sob o ponto de vista de redução de criminalidade, o que é muito preocupante. Mas existe toda uma classificação, estamos apenas no panorama geral, sobre a vítima, existe toda uma classificação doutrinária sobre a vítima. Tá? E a questão do controle social, aqui tem muito estudo para a gente fazer das escolas sociológicas relacionadas a isso. Tá? Tem várias teorias envolvendo o controle da sociedade, tem o controle social formal, que é a lei, tem o informal, que às vezes funciona mais do que a lei. Tá? Caso de criminosos famosos, seus familiares quando chegam em restaurantes, todos os clientes levantam e saem. Tá? Então, isso para a pessoa é uma agressão à sua vida privada, à sua vida íntima, muito pior do que o cara ser condenado criminalmente para pagar uma cesta básica. Tá? Então, tem essa questão do controle social. Outra questão do controle ainda da sociedade é o reflexo que a coletividade tem em relação à criminalidade. Já ouviu falar numa teoria que chama adequação social, desenvolvida pelo Weltzel em 1930? Essa adequação social é o quê? A população, de forma praticamente integral, acabou aceitando aquela conduta que era criminosa.
Então as pessoas começam a praticar, as instâncias formais de controle não tomam providência e aquilo passa a ser o quê? Aceito, mesmo estando na lei que é crime. Então essa postura social diante do crime também precisa ser observada neste objeto da criminologia. Agora, para a gente encerrar essa questão da criminologia com o Estado democrático de direito, o que deve ser anotado aí por você, para fins de prova, o que normalmente acontece e aparece é o seguinte: o Estado, nação, Estado, de direito significa o seguinte: a estrutura de criação e funcionamento do Estado é regido pelo direito. Este direito, por sua vez, deveria, no nosso plano criminal, ser norteado pela criminologia. Então, se aparecer para você o seguinte: a criminologia é a base teórica do Estado democrático de direito no âmbito da persecução penal. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro, tá? Por quê? Porque é a criminologia que vai informar como o nosso Estado democrático de direito, no plano do sistema da persecução penal, deve se comportar, tá bom? Agora, pergunta difícil: a criminologia é constitucional? Isso é uma pegadinha clássica e terrível, tá? Por quê? Criminologia é uma ciência que não é jurídica, então ela não deve ser analisada naquele critério vertical de compatibilidade com a Constituição. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Criminologia, ela é uma ciência empírica, ela vai analisar os fatos. É como se você estivesse falando: ah, eu espirrei, o seu espirro é constitucional? Tem nada a ver, tá? É um fato. Não tem como você compatibilizar uma ciência empírica e fática com algo normativo e aí sim, compatível ou não com a carta, tá bom? Bom, senhores, fechamos aqui a nossa introdução sobre a criminologia e a análise do Estado democrático de direito com essa ciência empírica interdisciplinar e autônoma chamada criminologia, para que você possa inicialmente situá-la para que, posteriormente, compreendendo o lugar dela e a importância dela, aí sim possa se debruçar sobre esse tema e avançar, tá bom? Obrigado pela atenção de todos, um grande abraço, tchau, tchau.